comportamento organizacional, tipos de liderança e reconhecimento. Comportamento organizacional, a definição. É o campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e estrutura organizacional têm sobre o comportamento dentro de uma empresa. Esse campo estuda o efeito da organização sobre o comportamento dos indivíduos e grupos no qual elas trabalham. Um grande exemplo de comportamento organizacional, no caso de hoje, é a linguagem das pessoas, para sua comunicação dentro da empresa. Ou em um ambiente de trabalho, a sua postura diante de problemas. Esses detalhes formam um indivíduo que tem um comportamento organizacional. Comportamento organizacional ruim, por exemplo, uma situação no qual o estagiário tem que entregar uma planilha feita com dados da empresa, mas ele não sabe fazer e deixa para a última hora para perguntar na empresa se alguém pode ajudá-lo. Comportamento organizacional bom é o inverso da situação. No caso, o estagiário busca ajuda no primeiro segundo se não souber fazer uma planilha no Excel e consegue terminar a tarefa no prazo, ou às vezes até antes dele. A liderança. Para isso acontecer no grupo de pessoas, precisa dentro da empresa ter um líder. O que é um líder e quais os tipos de liderança? Primeiro vamos ao que é um líder. Um líder é ter a capacidade ou possuir a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Quais tipos de liderança? Existem 4 tipos de liderança. A liderança autocrática, a liderança liberal e a liderança democrática. E também a liderança coaching, que é a mais nova de hoje. A liderança autocrática. Em uma liderança autocrática, todas as tomadas de decisão são centralizadas em uma só voz. Nesse estilo é considerado o mais tradicional e é comumente encontrado em empresas com perfis mais conservadores. O estilo autocrático é bastante marcado pela ausência de espaço para a contribuição dos funcionários e por isso costuma ter resultados negativos. Isso se explica pela retirada de autonomia dos subordinados em suas funções, fator que pode influenciar na desestabilização harmônica do ambiente. Liderança autocrática na prática. Ainda que esse estilo de liderança pareça apresentar mais pontos negativos do que positivos, pode influenciar de forma adequada e eficiente em determinados ambientes. Na verdade, a liderança autocrática pode ser muito útil em instituições que exijam maior rigidez de procedimentos, como na área da saúde, organizações que trabalham com leis, por exemplo. Um exemplo de organizações que trabalham com esse estilo são organizações que não podem contar com erro. Um exemplo é hospitais, postos de saúde, tribunais, advogados, juízes, promotores de justiça e políticos. Liderança liberal. Com um perfil completamente oposto da liderança autocrática, o estilo de liderança liberal tende a ser no mínimo interventivo possível. Ele está atualmente entre os tipos de liderança mais populares por sua característica inovadoras que dialogam abertamente com as mudanças de mercado. A essência desse estilo de liderança está na autonomia total do empregado diante da organização. O líder liberal opta por não interferir por processo de tomada de decisão, delegando a decisão para os membros da equipe. Parece que é a liderança perfeita, não é mesmo? Mas não é bem assim. A ausência de um posicionamento mais firme por parte do líder pode causar um desequilíbrio organizacional no ambiente da empresa, que acaba por deixar os funcionários desorientados sobre a direção do negócio. A liderança liberal na prática, a verdade é que o estilo de liderança liberal, cujo foco e direcionamento são voltados para o liderado, pode ser a grande serventia para algumas empresas. Em equipes que apresentam alto nível de experiência, treinamento e inteligência emocional, esse tipo de liderança pode ser um forte aliado. Um grande exemplo de empresas desse nível liberal de liderança é a Google, que nesse caso tem todos esses fatores, porém exige muito da pessoa ter um nível de experiência incrível e inteligência emocional, no que hoje é algo bem difícil dentro das empresas da cultura da América do Sul. A liderança democrática. Na liderança democrática, o líder se mostra aberto e participativo, então ouvirá as sugestões dos funcionários e dialogará também acerca de seus próprios posicionamentos e sugestões. Além disso, atuará como uma espécie de orientador por meio de feedbacks e direcionamentos dos membros da equipe. Em uma liderança democrática, os funcionários são constantemente incentivados ao participar de tomadas de decisão. Essa característica é muito forte e importante na manutenção de motivação dos colaboradores, já que permite ao profissional envolvido exercer a sua presença no ambiente organizacional. Diferente dos estilos de liderança citados anteriormente, há nesse caso o equilíbrio.
O funcionário não se sentirá pressionado e estará ciente da importância de sua voz, ao passo que também não se sentirá solto no mundo, uma vez que aqui o líder exerce mais presença. Liderança democrática na prática. A verdade é que, entre outros tipos de liderança citados até agora, esse é o que mais promete funcionar bem, por equilibrar a autoridade e liberdade ter como suas características principais a boa comunicação. A tendência é que nesse estilo de líder se adapte bem à maioria das organizações. A empresa que se investe em uma liderança democrática tende a ganhar em todos os sentidos. O ambiente favorável ao resultado da boa comunicação promove uma considerável melhoria de qualidade de trabalho das equipes e, consequentemente, nos resultados e no desempenho geral. A liderança coach é a mais nova. A liderança coach se refere ao estilo de liderança mais recente em relação aos citados até agora. Aqui o diferencial está no foco de trabalho do líder, a habilidade de cada colaborador da equipe. Dessa forma, o líder focará na individualidade de cada membro de equipe, analisando seus pontos fracos e fortes dentro do ambiente organizacional. Então, atuará como uma espécie de incentivador, auxiliando os profissionais a liberarem todo o potencial que guardam a si. O trabalho de um profissional com um perfil de liderança coaching é aliar o potencial do indivíduo e dos colaboradores às expectativas e metas da empresa. Para tal, fornece ferramentas de autoavaliação e seu próprio parecer feedback, fazendo do bom desempenho sua principal estratégia. Liderança coach na prática. A liderança coach na prática é algo muito mais recente que não vem muito bem com o passar dos anos. É algo entre a liderança autocrática e meio liberal, por mais nem um pouco perto da liderança democrática. No fato da pessoa liderada é um indivíduo liderando o outro e não um grupo de pessoas, no caso, que faria sentido, então, como o contato é direto, pode acontecer série de problemas. Essa liderança coaching, na prática, ela é mais dentro de uma empresa e eles têm muito contato uma pessoa com a outra. A liderança, ela é muito um contra um. Então, muitas pessoas têm que ter, literalmente, a capacidade de desenvolver a conversação com a outra sem ferir o social, o trabalhador da pessoa, que fere suas habilidades dentro do trabalho. O reconhecimento dentro de empresas, que é mais ou menos a motivação. O reconhecimento dentro das empresas pode ser datado como motivacional de duas formas. A efetivação de um ou mais empregados no sistema financeiro de comissões por metas. A efetivação dentro da empresa faz com que o empregado se sinta muito bem avaliado pelo que está fazendo, ganhando uma promoção de cargo e aumento salarial. E o sistema de comissões é na parte de metas que precisam ser batidas dentro da empresa. Das duas formas, ele se sente reconhecido de forma que trabalhe melhor, pois tudo aquilo que está se esforçando para entregar está sendo reconhecido pelo seu líder de grupo, chefe, gestor, diretor ou às vezes até o dono da empresa. Essas formas serão as melhores para se reconhecer os trabalhadores dentro da empresa.